Bom, já falamos bastante do jogo de ontem, e aí o Vasco pode pegar Água Santa ou Jacuipense, né? Se eu não me engano, agora na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos esperar aí o que vai dar para a gente ver a próxima fase. Vamos pensar no Carioca agora, né? Mas o que me chamou a atenção, inclusive você postou hoje no vídeo de hoje, lá no seu, né, Juninho, do Machão da Gama, sobre as metas que a 777 traçou para o Vasco da Gama. É que, cara, eu tinha visto já, só que, cara, não é oficial, né? Oficial mesmo assim, mas parece ser essas as metas. Inclusive, acho que o GE postou algo do tipo também, uma matéria falando sobre isso, que eu vi foi o Lédio falando, né? O Lédio falou ao vivo no Seleção. Não sei se saiu matéria no GE também. O GE, um tempo atrás, falou sobre isso e falou sobre que as vendas, né, que passaram até. Passou o valor que eles esperavam de vendas, etc., que vai ficar autossustentável mais rápido, né? Mas as metas, Edmundo, são as seguintes: oitavas de final, pelo menos, né? Claro, no mínimo, né? Oitavas de final da Copa do Brasil e entre os 10 do Brasileirão, pelo menos, né? Aquela meta. E, cara, assim, o time que tá hoje é uma incógnita para mim, porque apesar de estar jogando os clássicos, né? Como a gente lembra do ano passado, que jogou bem também os clássicos, né? Com o Barbieri, cara, que é incrível, né? A gente vê algum time jogar bem com o Barbieri, enfim. Eu creio que sim, dá para ficar entre os 10. O que você acha de mudar essas metas traçadas? É lógico que querem ir mais para frente, etc. Mas pelo menos não fica enganando o torcedor, né? A gente vai brigar com o título, etc. Olha, eu, quando fui para a Europa, já com 26 para 27 anos, e eu cheguei lá, aprendi que a colocação do time no campeonato ela é dada de acordo com o orçamento. Né? A Juventus tinha o maior orçamento, ela tinha a obrigação de ser campeã. Aí, em segundo, vinha Milan e Inter, depois terceiro Parma. Enfim, a Fiorentina era o oitavo orçamento, nono, sei lá. Chegou em sexto, foi para a Copa UEFA, no primeiro ano que eu cheguei, nos primeiros 6 meses. No ano seguinte, aumentou o orçamento, tinha que chegar a Champions, chegou a Champions, brigou pelo título, enfim. E a cidade, ela aceita isso. Né? O nosso orçamento é X, nós vamos chegar numa colocação X. E se acontecer melhor do que isso, ótimo. No Brasil, isso nunca funcionou, porque nós sempre tivemos os 12 gigantes do futebol brasileiro, né? Os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Belo Horizonte e 2 de Porto Alegre. Alguns times se enturmaram aí nesse grupo, né? Estou falando de Bragantino, estou falando de Atlético Paranaense. A verdade é que, se você fala para o torcedor, alguns anos atrás, pelo menos uns 3, 4, 5 anos atrás, nossa meta é chegar em 10º, é crise. O torcedor não aceita. O torcedor entende que o time dele tem que ser o campeão. Num campeonato de 19 clubes, de 20 clubes, só um é campeão, 19 são frustrados. Né? Embora a gente sabe, alguns times permanecendo na primeira divisão ficam super felizes. Eu acho que é melhor assim do que, como disse o Josh lá atrás. Nunca mais teremos um time inferior ao Flamengo. Nós fizemos jogo de igual para igual com o Flamengo nesse Carioca. Ganhamos do Flamengo no Carioca do ano passado. Muito pela força da torcida, pela força da camisa, pela tradição, do que pelos times. Os times ainda há uma diferença muito grande. Eu acho que tá boa as metas, não é o que o torcedor espera, não é o que eu desejo, mas está boa. Mas elas precisam melhorar. Né? Elas precisam melhorar. Mas, para melhorar, você não pode vender os seus principais jogadores. Né? Esse ano era o ano do Peck, era o ano do Marlon Gomes. Enfim, essa é a minha modesta opinião. Assim como venderam o Andrei, lá atrás, todos os outros, Paulinho, Douglas, enfim, a gente sabe bem essa história, né, o Juninho?
o Juninho está entendendo bem o que eu estou falando. Se a gente tivesse um time só de crias, só de jogadores criados na base do Vasco, nós tínhamos um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Essa história de que a desculpa foi o Pepe pediu para ir embora. Isso para mim não cola. Ele foi embora porque ele foi para uma situação melhor, financeira. Ele não foi para uma situação melhor esportiva. Se o Vasco tivesse um projeto de ganhar o Campeonato Brasileiro nesse ano, ele não iria. Se ele foi tão bom assim, a ponto de ter propostas, valorizava ele. Não valorizaram agora o Verratti? Não estão valorizando o Piton? Era mais fácil valorizar o Peck. Jovem da base, aumenta a multa dele contratual. Enfim, não estou entrando aqui no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: ok, metas, respeito e vamos em busca delas. Mas no ano que vem, essas metas têm que melhorar. Tem que chegar em quinto, sexto, sei lá, tentar uma Libertadores para 26. A Copa do Brasil tem que sonhar em chegar a uma semifinal, porque aí na semifinal tudo pode acontecer. Enfim, e tem que trabalhar para a manutenção dos melhores atletas e buscar soluções para posições que a gente esteja vulnerável. Boa, concordo plenamente. Quer falar alguma coisa, Juninho, sobre isso, sobre essas metas aí, cara? Não, é basicamente isso, e acho que está dentro também do que a gente esperava, né? Eu não lembro agora se foi o Matos ou se foi, enfim, o Lúcio, mas que disse que o objetivo desse ano era ser melhor do que o do ano passado. Então, assim, também até porque se for pior do que o ano passado, fudeu, né? Não tem como ser pior. Então, mas eu acho que se for pensar mesmo a médio e longo prazo, como eles vêm dizendo, é isso, né? Tenta ali ficar entre os 10, que aí você já tem um ano tranquilo, né? Porque, assim, falando como torcedor agora, só de ter um ano tranquilo, depois de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos, pô, se tiver um ano tranquilo, eu já vou estar não satisfeito, mas aliviado, né? Porque tudo que a gente passou aí nas últimas temporadas foram, pô, a gente que cria conteúdo aqui, vocês sabem, pô, o Gui que chegou esse ano aí, filhos, viu o desgaste que é, a loucura que é isso aqui, nessa briga maluca contra o rebaixamento, etc e tal. Então, se a gente tiver um ano ali de 10º para cima, um ano tranquilo, beleza, você garante uma vaga na Sul-Americana também, que é uma competição de segundo escalão, mas que, pô, é um pecado, por exemplo, o Vasco ter ficado naquele limbo, né? Que se o Vasco fica em 14º, o Vasco vai para a Sul-Americana, ficou em 15º. O time do Vasco hoje, acho que é um time que tem condição de brigar na Sul-Americana, que é uma competição que o nível é bem inferior do que a Libertadores, é bem inferior do que o nível de Copa do Brasil. Então, assim, a gente ficando em 10º ali, pega uma Sul-Americana, tem um ano tranquilo, para 2025, quem sabe, né? Pensar em voos mais altos. É claro que a gente, como torcedor, a gente queria tudo de uma vez, né? Pô, já queria esse ano aí brigar pelo G4, beliscar alguma coisa, mas pelo andar da carruagem, eu acho que o nosso campeonato vai ser de meio de tabela mesmo. Também acho, assim, claro. E sinto falta demais, eu acho que eu falei isso até no vídeo de hoje, cara. Sinto muita falta de ver o Vasco, pô, a gente ir numa quarta-feira à noite aqui, o Maracanã lotado, a gente numa quarta de final de Copa do Brasil, um Vasco e Corinthians, um Vasco e São Paulo, sei lá, jogo grande, né? Pô, nas últimas Copas do Brasil, o Vasco caiu para ABC, caiu para Juazeirense, pô, saudade aí de um jogo grande, aquela quarta 9h45 tradicional, tu acorda de manhã já com frio na barriga, já pensando no jogo, não consegue fazer nada. Então, assim, que o Vasco proporcione para o torcedor isso esse ano. Sem sofrimento, né, principalmente. Mas, cara, eu vejo o Vasco... Ninguém esperava o que o Botafogo fez no ano passado, por exemplo, cara. Desculpa, hoje a gente tá vendo o Botafogo de verdade, como que tá funcionando as coisas ali, como tá essa transição, né? E o Vasco é um time que tá evoluindo e ainda precisa de entrosamento. Tem muitos jogadores que chegaram agora, estão chegando. Então, assim, eu vejo uma perspectiva boa. Acho que dá para ficar bem tranquilo esse ano, se tudo correr bem, né? A gente não sabe o dia de amanhã, etc, né?